Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este momento muito especial. Hoje começamos a compartilhar com vocês um documentário que nós gravamos em 3 países diferentes, Brasil, França e Espanha. Antes de colocar aqui o episódio 1 para vocês, deixa eu contar essa história rapidamente. Lá em 2017, nós resolvemos lançar o Psicologia Sem Fronteiras Play. Eu e o meu sócio, Fernando Romero, que está aqui gravando comigo. E eu iria já para a Europa a trabalho, a primeira vez que eu iria para a Europa a trabalho, na vida que eu iria para a Europa. E a gente pensou, e se aproveitar para gravar lá um documentário? Mostrando como foi, mas acima de tudo eu contando como tinham sido esses últimos anos na psicologia. E, gente, ficou um documentário tão lindo que vocês vão acompanhar agora. Foi surpreendente. Tem imagens aí durante o documentário que nem eu sabia. Dos meus primeiros workshops. Vocês vão ver, coisa de 2011, 2012, que eu fiquei surpreso quando eu vi. O meu tio ajudou, aparece minha mãe, esposa. Tá lindo, sabe? E, acima de tudo, não é um documentário sobre mim. Quem sou eu? Mas eu ensino, eu vou contando o que eu fiz de diferente. Eu dou muitas dicas, sabe, para quem quer empreender, fazer workshop. Eu vou falando de coisas que deram errado, coisas que deram certo. E sem contar que tem imagens belíssimas, né? No Brasil, na Espanha, na França. Eu acredito que você vai gostar muito. E lá nasceu Psicologia Sem Fronteiras Play. Nós estamos hoje liberando aqui publicamente esse documentário que nós somos apaixonados. Por muito tempo foi exclusivo só para os assinantes. Então, assim, para quem foi assinante, muito obrigado a todos que já assistiram várias vezes. Imagino que alguns vão assistir aqui novamente. E você que nunca assistiu vai ter essa oportunidade. E o Psicologia Sem Fronteiras Play, ele se transformou no PSF Play. Nós remodelamos e aqui eu quero te apresentar o que é o PSF Play. É uma escola de negócios para psicólogos. No PSF Play, imagina uma Netflix para psicólogos. Um dos planos é o plano mensal. Você paga R$ 29,00 por mês, cancela quando quiser e tem acesso a um curso novo comigo por mês. Além de conteúdos exclusivos, além de podcasts, e você já pode assinar inclusive agora. Tem um QR Code aqui na tela, tem o link na descrição. Ao longo do documentário vai ter um QR Code também. E quem assina pelo QR Code, pelo link, quem assinar durante essa exibição vai receber alguns bônus muito especiais, tá bom? Antes de começar aqui o documentário, deixa eu só explicar uma coisinha. O PSF Play, essa nossa escola de negócios, ele tem 3 planos diferentes. Você pode ser assinante mensal, investindo aí R$ 29,00 por mês, cancela quando quiser. Você pode fazer o plano anual, R$ 290,00, e aí se você fizer as contas, tem desconto de 2 mensalidades. R$ 290,00 você pode assinar, e aí garante o ano já. E nós temos o PSF Play Premium. Nessa modalidade, que nós chamamos de Premium, de Prime, você tem acesso também aos nossos treinamentos. Além dos cursos, eu faço treinamentos muito profundos, de conteúdos maravilhosos, e esse assinante é o nosso Premium, sabe? É o VIP. Nós resolvemos usar esse nome. Basta você clicar nesse link, escolher o seu plano, mas bem, agora eu quero te convidar a acompanhar com a gente o primeiro episódio chamado O Começo Nada Fácil. No finalzinho do vídeo eu volto para conversar com vocês. Agora com vocês, o nosso documentário. Sensacional. Algumas pessoas pensam que as coisas aconteceram fáceis. Nem tudo foi fácil, se é que teve alguma coisa fácil. As dificuldades, elas apareceram, surgiram e existem em todos os momentos do caminho. Normalmente, a gente busca mostrar as coisas boas para as pessoas. Mal imaginam elas o que existe por trás, o que existe nos bastidores. Em específico, os últimos anos da minha vida pessoal, foram bastante difíceis. Em especial pelo meu pai, bastante enfermo. Desde o ano que eu me formei na faculdade, o último ano da faculdade foi no de 2009. Naquele ano, meu pai se machucaria, teria que amputar a perna, meu pai é bastante novo. Eu gravo este vídeo nesse instante em 2017. Os últimos 7 anos
Eu passei cuidando dele, auxiliando, levando no médico e acompanhando a sua piora. Ele foi piorando ao longo dos anos, perdeu a visão e recentemente ele faleceu, em dezembro de 2016. E poucas pessoas sabem, eu mesmo naquele instante parei para pensar, gente, os últimos 7 anos foram muito difíceis, foram momentos de muito trabalho em prol, inclusive, do meu pai. E apesar disso tudo, os últimos 7 anos foram os anos que eu consegui fazer mais coisas na minha vida. Eu me formei, a formatura foi em 2010, em 2011 eu comecei a atender. Aconteceu com pouco tempo disponível que eu tive, aconteceu em momentos em que eu me dedicava muito à profissão, sim, em outros momentos me dedicava a auxiliar meu pai, a cuidar dele, a levá-lo nos hospitais da vida. Conheci muitos hospitais, conheci a realidade da saúde pública, não tínhamos condições de pagar médicos particulares para ele. No último ano, sim. No último ano eu cheguei a pagar alguns médicos particulares, mas que já não adiantava mais, e a questão não era essa. Ele foi perdendo a saúde, perdeu a visão, perna amputada, perdeu o rim, enfim, várias dificuldades. Eu, minha irmã, acompanhando, as irmãs dele, a família ajudou bastante, mas não foi fácil. Quantas vezes que meus alunos do curso Marketing para Psicólogos mandavam mensagens para mim perguntando alguma coisa, pedindo ajuda, e eu estava no hospital. Só que eles não sabiam, eu estava ali no hospital ao lado do meu pai e eu respondia sempre a mensagem com um sorriso no rosto, quando era um vídeo, que seja. Quantas vezes? Lembro de ter feito live antes de entrar no hospital. E se eu não tivesse feito isso tudo, eu estaria esperando quando para começar? É o que eu sempre digo, que a gente não deve esperar condições perfeitas. Às vezes as condições não chegam. Ah, quando minha mãe estiver melhor eu começo, quando tal coisa estiver melhor, quando o céu estiver... Às vezes não aparecem condições perfeitas, nós precisamos começar com o que temos disponíveis. Então assim, não foram fáceis os últimos anos. Apesar disso, foram os anos que eu comecei a atender, que eu abri o consultório, que eu tive dificuldades, que eu pensei em desistir. Nesses anos conheci minha namorada, tive ótimos momentos e tenho até hoje com ela, que foi um lado muito bom na minha vida, uma vez que ela sempre me incentivou a progredir, a crescer. Comecei o namoro quando eu estava começando na psicologia e as dificuldades apareciam, só que eu também estava um pouco acomodado. E graças a ela, eu comecei a me dedicar mais, comecei a buscar crescer, sim. É o que dizem, que ao lado de um grande homem há uma grande mulher, ao lado, na frente, enfim, que às vezes ela me puxou em muitos momentos. O processo não foi fácil, ele abriu mão de muitas coisas, inclusive na nossa relação, né? Então ele investiu muito tempo, investiu o dinheiro que ele tinha, então ele trabalhava para fazer um dinheiro e investia nos estudos dele. E às vezes eu até me questionava, falava, será que vale a pena a gente ficar junto? Porque ele tem tanta coisa para ele fazer e eu só tenho domingo para ficar com ele, eu tenho tanta coisa para fazer também. E então a gente tinha, às vezes, esse questionamento. Mas eu nunca duvidei que a gente teria sucesso juntos, que talvez hoje a gente pudesse estar trabalhando junto com uma parceria tão rica de parceria de duas pessoas que querem ver o bem, né? E esse movimento que tá sendo criado, Psicologia Sem Fronteira, é fantástico. A gente vê pessoas de todos os lugares que podem se comunicar para fazer o bem para o outro. Dentro da sua cidade tem gente que não sabia que podia fazer atendimento online. Então, esse movimento que foi gerado não existia, não tinha. Esse acesso à psicologia não existia. Então ele estudava muito, 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 muito mesmo. E foi crescendo, né? Então teve a primeira turma com um pouco, depois um pouco mais, e foi crescendo. Daí começou a fazer mentoria, né? Aplicar mentoria, receber mentoria, investiu na mentoria dele um dinheiro bom, que ele não tinha, né? Então ele teve que... É aquilo que ele sempre faz, ele joga o chapéu e vai buscar. Então ele não tinha dinheiro e foi fazer dinheiro. Agora que ele viajou para Paris, e eu achei fantástico. E assim, eu acompanhando
primeira vez ele me mandou um print de tela com o cronograma, eu não acreditava. Não que eu não acreditava nele, mas eu não acreditava que aquilo estava começando a acontecer. Então, ele ficou sabendo que ele ia viajar e estava lá, último encontro na Europa. E aí eu já fiquei maluca, né? Já mandei link de passaporte, link disso, link daquilo. E ele falou, calma, ainda tem tempo, né? E aí o tempo foi passando e foi chegando. E eu fui ficando, meu Deus, você vai viajar? E ele tranquilo, por enquanto, não tô vendo, tudo bem. Mas logo que foi chegando perto, foi muito forte, porque é um sonho que ele realizou. E quando ele estava no jogo, que eu vi o teaser dele no jogo, que ele postou nas redes sociais, eu assisti, tipo, milhões de vezes, porque foi muito bom, porque era o sonho dele, ver o jogo na Europa, de um time que ele admira, do jogador que ele mais adora. E eu fiz parte disso, eu ajudei ele a chegar ali, mas não porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque uma relação a gente trabalha isso, né? A gente não tá sozinho, né? Nós somos sempre dois. Então, ver aquele jogo, só aquele pedacinho que a gente viu, foi incrível, porque eu pude ver o Bruno como ele é, que é uma pessoa de coração mesmo. Então, aquilo provavelmente para ele foi uma das melhores coisas que ele já fez. E eu estava daqui torcendo para que aquilo acontecesse lá, porque eu sei que era importante para ele. Eu não pude ir dessa vez, porque ele não foi para passear, ele foi para trabalhar. E agora, como eu trabalho com ele, a minha parcela de trabalho aqui tinha que ser cumprida. Então nós tínhamos o cronograma do curso, tinha um carrinho aberto para poder administrar, tinha coisas aqui que me impediam de estar lá com ele. Mas eu não fiquei triste, muito pelo contrário, porque ele estava na cidade que ele sempre sonhou conhecer. Ele foi para Paris, depois foi para Barcelona. Assistiu o jogo de futebol que ele sempre sonhou. Então, foi possível com muito trabalho. Não acordou num berço de ouro. Ele sempre batalhou muito e sempre teve muito apoio da família para isso. Então, eu olho hoje para tudo que a gente passou nesse período da nossa relação e eu não vejo nenhuma perda. Eu não perdia sábado trabalhando, nem perdi o meu namorado trabalhando à noite. Eu ganhava um homem comprometido, cheio de sonhos e com a certeza de que ele ia conseguir ajudar bastante pessoas. E quando penso em dificuldades, vale pensar sim e falar novamente sobre o começo na psicologia, às vezes que eu pensava em desistir, às vezes lá com os 3 primeiros pacientes que eu olhava pro céu e eu pensava, gente, eu nunca vou viver da profissão. E eu lembro uma vez que me marcou muito, quando fomos jantar com alguns amigos da adolescência, amigos do grupo de jovens da religião, e vários amigos reunidos, e um deles, um amigo muito querido, só que ele é daqueles amigos que não tem papas na língua. Ele fala mesmo o que pensa. Naquela época, meu seguro-desemprego tinha acabado, era o ano de 2011, eu não tinha dinheiro para nada, falar a verdade, tinha 3 pacientes que pagavam muito pouco, pouquíssimo. Na época, alguns amigos até tinham juntado para me dar dinheiro, era meu aniversário, vários amigos juntaram, me deram R$300 na época, cada um deu um pouquinho. E esse amigo que eu estou dizendo, esse terceiro amigo, ele chegou para mim e falou assim, de uma forma muito dura, mas de uma forma que me fez muito bem. Ele falou assim, Bruno, você é uma pessoa tão inteligente e está numa situação dessa, eu não entendo o que está acontecendo.
aquilo doeu muito. Doeu muito, 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 muito na hora. Ainda mais vindo dele. É alguém que a gente, de certa forma, sempre tinha uma competição saudável. E é alguém que eu amo muito. E ele foi totalmente sincero. Como é difícil te ver assim, Bruno, eu não entendo o que está acontecendo. Hoje, depois de tudo o que aconteceu, que bom olhar para trás e ver que ele tinha razão. Que de fato eu sou uma pessoa muito inteligente e no sentido principalmente de criatividade, que sabe fazer as coisas, sabe ir atrás, sabe fazer acontecer. Eu diria que essa é uma das minhas habilidades. Eu sei fazer acontecer. Eu sempre fiz acontecer, seja quando eu jogava futebol com os colegas, seja na escola, seja quando eu fazia desenhos. Ele gostava muito de desenhar. Qualquer desenho de super-herói que ele visse, ele reproduzia, né? Com lápis, com os poucos recursos que ele tinha, ele reproduzia muito bem. Ele montou um portfólio e começou a levar para a escola. E os amigos se interessaram pelos desenhos dele. Ele ficava todo contente, fazia os desenhos e levava para a escola para vender. Depois voltava todo contente com o dinheiro que ele tinha ganho. Sejam muitos movimentos de caridade. É para fazer tal campanha? Vamos fazer. É para arrumar pessoas para fazer uma palestra, lotar? Vamos lotar. Fazer acontecer, não esperar acontecer. O Bruno sempre foi uma pessoa voltada muito para caridade, voltado muito para ajuda. Ele entregava marmitex para as pessoas que moravam na rua. Eles saíam de madrugada, ele e uma equipe, né? Preparavam o alimento durante a noite e na madrugada entregavam nos viadutos. Ele nunca deu importância para as coisas que a gente dá, para bens materiais, para coisas supérfluas. Ele sempre deu muito valor ao lado assim, humano, ajuda ao próximo, a caridade. E eu vejo que ele casa a psicologia com isso, né? Esse trabalho voluntário que ele fazia, que ele ainda faz, essas palestras que ele faz, né? Doutrinários, que é uma forma de caridade, ele faz na psicologia também. E aquelas palavras dele foram um verdadeiro soco no meu estômago. E quanta coisa mudou. Eu não sei se hoje ele acompanha, mas assim, eu sei o que aconteceu, mas eu também sei que quando eu vi ele falando daquilo, eu pensei que eu tinha escolhido a profissão errada, eu pensei que não tinha jeito, porque os outros colegas todos tinham profissões que tinham um retorno mais rápido, carteira assinada, e eles saíam, eles me chamavam e eu, não vou. Eles não sabiam que eu não ia porque eu não tinha dinheiro. Eles achavam que eu não ia por qualquer motivo. E se voltarmos mais atrás ainda, a própria graduação, a faculdade, eu não tive incentivo de ninguém. Aliás, se eu falar de ninguém é um exagero. 2, 3 pessoas me incentivaram. A grande maioria das pessoas diziam para mim que, Bruno, psicologia no Brasil não dá certo. Isso, gente, antes de eu fazer a faculdade. O ano de 2004, lá antes, eu comecei a faculdade em 2005. Eu lembro que certa vez, ano de 2004, eu tinha decidido fazer psicologia. E aí o que eu fiz? Eu tinha 20 anos de idade, eu resolvi pedir conselho e eu busquei as 3 pessoas na época que eu mais admirava. As 3 tinham mais de 50 anos, uma delas tinha 60 anos, uma mulher incrível, foi professora ao longo da sua vida toda, diretora de escolas. E aí eu fui conversar com ela e eu disse que o meu plano, na época a minha empresa, a empresa queria pagar minha faculdade de engenharia. Eu fui formado em eletrônica, eu sou formado em eletrônica, trabalhava com eletrônica e essa minha empresa queria pagar minha faculdade de engenharia. E aí eu cheguei para essa pessoa muito experiente e falei para ela que eu queria fazer psicologia, eu estava com vontade de largar o emprego e eu pedi um conselho para ela. E ela me falou bem assim: Bruno, a vida inteira eu aconselhei as pessoas a fazerem o que elas gostam, a seguirem o coração, mas hoje eu vou te aconselhar o contrário. Faça engenharia, garanta seu dinheiro e um dia você faz psicologia como hobby. Eu ouvi o conselho dela e eu fui perguntar para os outros 2, muito sábios. Eles falaram a mesma coisa para mim: Bruno, faz engenharia, garante seu sustento, garante que a empresa vai pagar a faculdade. E pessoal, olha que situação, eu fui contra tudo e contra todos.
contra o conselho das pessoas, com falta de apoio geral, e eu resolvi fazer psicologia. Na época, a minha faculdade era quase o meu salário. Na época do primeiro ano de psicologia, eu trabalhava o dia inteiro no chão de fábrica, com eletrônica, mexendo com vários equipamentos, e eu chegava em casa meia-noite, e da meia-noite a 1h ou às 2h eu estudava. Fui muito aplicado. O primeiro ano as minhas notas eram 9,10, 9,10, 9,10. O último ano as notas eram as piores, porque envolveu a doença do meu pai, entre outras coisas. Mas para vocês verem que as dificuldades sempre existiram. Às vezes nós vemos onde uma pessoa está hoje, pensa que foi fácil, ou eu queria tanto estar no lugar dele, queria ter o sucesso dele, queria ter o reconhecimento que ele tem, só que normalmente nós não queremos passar pelo que a pessoa passou. Só o que acontece, quando ele fez mecatrônica, se formou, o primeiro dia que ele foi trabalhar, né, pegou aqueles carretéis grandes de fios, um sol lá de 30 graus, né, aquela temperatura alta, e ele parou, pensou, olhou para o céu, falou: o que eu estou fazendo aqui embaixo desse sol enorme aqui? Não que eu gosto, estudei tanto, mas não que eu quero. Quero outras coisas, os objetivos são outros, eu não quero me focar em mecatrônica, eu quero fazer psicologia, eu adoro psicologia, né? Daí, naquele momento, ele deixou tudo de lado e começou da estaca zero. Falou: tio, vou começar da estaca zero, vou fazer tudo novamente, porque o que eu estava fazendo não estava no meu coração, não era o que eu queria. E a família sempre apoiando, falou: não, Bruno, você tem que seguir o seu coração, seguir o seu instinto. Se o seu instinto diz que você tem que seguir isso, você vai ser uma pessoa feliz seguindo o seu pensamento. E não você se deixar levar por situações ou para coisas que não satisfazem, né, o seu ego. Então isso é muito importante, você tem que saber o que você quer, ver o que é a felicidade para você. Há um músico muito conhecido chamado Paganini. Ele viveu séculos atrás, diziam que ele era uma virtuose do violino, diziam que quando você ouvia o Paganini tocando violino, você entrava em estados de êxtase. E certa vez uma pessoa chegou para o Paganini e falou assim para ele: Paganini, eu daria a minha vida para tocar igual você. Ele olhou para a pessoa e disse o seguinte: mas eu dei a minha vida para tocar desse jeito. Olha que interessante. A pessoa queria tocar do jeito que ele toca, mas quantos anos de exercício, de treinos, horas e horas e horas para ele tocar como ele tocava. Que você que assiste, que acompanha, possa se inspirar com tudo isso que estamos apresentando. E o projeto é grande, virão outros estudos de caso, você terá acesso a outras palestras, cursos. Nosso projeto é te oferecer cada vez mais instrumentos para você crescer de uma forma geral, não só na profissão, mas também como pessoa. E eu vou parando por aqui. Queria mostrar para você um pouco das dificuldades, poderia contar muitas outras, elas existem até hoje, mas que as suas dificuldades não te limitem, que você possa usar suas dificuldades como aprendizado, que você possa pensar em meios de superar as dificuldades, de crescer apesar das dificuldades, porque dificuldades todos nós temos, de formas diferentes, lugares diferentes. E não adianta também a gente sair por aí falando para os outros das dificuldades. Quantas vezes que meu sorriso estava estampado no rosto, mas o coração chorava. E eu não fiz isso para fingir que era uma coisa que não era, mas as pessoas mereciam o meu melhor. E eu ofereci sempre o meu melhor para as pessoas, mesmo às vezes chorando sozinho, no escuro. Que você possa também oferecer o seu melhor ao mundo. Eu acredito muito nisso. Dinheiro, iates, balada, sucesso. Aliás, o que é sucesso para você? Muitas pessoas talvez sonhariam estar aqui em Barcelona, em uma das regiões mais ricas, que é aqui onde nós estamos,
Mas a minha pergunta é: qual o seu propósito? Será que de fato o seu grande objetivo está cercado de dinheiro? Eu acredito e eu penso que o dinheiro precisa ser uma consequência na nossa atividade. Que você possa sim ter cada vez mais dinheiro para poder fazer uma bela viagem, para você poder conhecer pessoas, conhecer lugares, mas quando o dinheiro é o objetivo principal, aumenta muito as chances de nós nos perdermos, de nós nos desviarmos do caminho. Eu gostaria de sugerir que você pautasse, escrevesse, pensasse qual o seu grande propósito. Já faz um tempo que eu percebi que o meu grande propósito hoje é ajudar psicólogos, porque eu sei que através da psicologia esses psicólogos podem ajudar muitas e muitas pessoas. Justamente por isso, tenho estudado, tenho buscado grandes mentores, tenho feito vários cursos e principalmente tenho me dedicado muito. Eu estou gravando este vídeo numa viagem que eu fiz aqui à Europa, a trabalho. Várias pessoas vendo pela internet me perguntavam se eu estou aproveitando muito, mal imaginavam o quanto eu estou trabalhando. Claro que é maravilhoso estar trabalhando aqui com o pôr do sol, diante de um lugar tão belo como a praia de Barcelona, mas não tive tempo de descansar, de ter um lazer. Quero voltar aqui um dia para tal. Mas o meu propósito hoje é maior. Eu tenho percebido que muitas pessoas não têm um propósito, começam a fazer por fazer, inclusive muitos psicólogos. Alguns dizem que o sonho é viver da psicologia, mas o que tem por trás desse sonho? Será que o sonho, na verdade, não é ajudar várias pessoas através da profissão e ter esse reconhecimento? O dinheiro é importante, principalmente quando o dinheiro é uma consequência. Quantas pessoas talvez que estão passando por aqui que não estão felizes? Quantas pessoas provavelmente estão andando por aqui inebriadas por alguns instantes, mas precisando muito, talvez, da nossa ajuda? Enfim, que a gente possa não se enganar com as aparências, mas que sim, que o nosso trabalho, que o nosso propósito possa trazer belos frutos e que a gente possa desfrutar de lugares belos. Onde você está hoje? E você está conectado ao seu propósito? Se você estiver, isso é o mais importante, independente do lugar do mundo que você esteja. E eu queria dividir com vocês como foi o meu primeiro workshop. Eu acredito que tem várias lições que podemos tirar dele. O ano era 2011, eu não tinha recursos financeiros para alugar um auditório. Eu cheguei a pesquisar, na época, os auditórios mais simples custavam R$2.000. E eu precisaria cobrar R$100 para ter 20 pessoas, para pelo menos cobrir os custos, o que não era nada fácil.